Boa noite, pessoal. Eu sou a Ale Boiani, CEO da 360 Invest, em mais um dos eventos que a gente faz quinzenalmente com os gestores das casas que a gente confia, que a gente acredita. Nós costumávamos fazer esse tipo de evento presencialmente, com a pandemia tivemos que mudar o nosso formato, continua sendo tão produtivo quanto, embora a gente não esteja recebendo vocês aqui no nosso escritório. Obrigada pela presença de vocês, Rogério, Ivo, e obrigada, Vini, por estar sempre aqui me ajudando aí no bate-papo com as gestoras. Eu vou pedir para o Rogério e para o Ivo se apresentarem, falarem um pouquinho da Quantitas, e a ideia é realmente ser um bate-papo. Tá ótimo, obrigado, Ale. Obrigado, Vinícius. É um prazer para a gente estar aqui falando da Quantitas e do nosso trabalho. Primeiramente, vou comentar um pouquinho da minha história e depois já conto da Quantitas, e eu acho que o Ivo aí complementa com a história dele. Eu iniciei a carreira no ano de 2000 na Ernst Young. Em 2002, eu fui para a tesouraria do Banco Sicredi, onde é administrado o recurso do Brasil todo, né? Fiquei na tesouraria na parte de operações de juros, câmbio e bolsa de 2002 a 2005. Em 2005, eu virei o gestor de todos os fundos renda fixa e multimercados distribuídos pelo Grupo Sicredi no Brasil. Eram 5 bilhões de reais à época. E fiquei de 2005 a 2011 lá, né? 2011, num processo de terceirização, né, que o Sicredi acabou fazendo de toda a parte de recursos de terceiros, dos fundos, né? Surgiu a Quantitas, uma asset independente, não tinha vinculação nenhuma societária no grupo, os sócios eram os gestores, era a equipe de análise, eram os economistas, né? E a gente fez a gestão para esse grupo por 5 anos, né? E aí, nesse meio do caminho, fomos abrindo os nossos multimercados, né? Primeiro abrimos o Quantitas Arbitragem, depois, em 2016, abrimos o Quantitas Maiorca, e acho que está bastante conhecido no mercado, alcançou 10 mil cotistas aí essa semana. Depois abrimos o Quantitas Galápagos, além do nosso fundo de ações, né, que é o Quantitas Monte Cristo, que é um fundo que a gente já tem aí desde 2011, que o Wagner Salaverry é o gestor, né? A Quantitas hoje tem 2 bilhões e meio de reais sob gestão, e além dessa parte de multimercados e ações, a gente também tem um pouquinho de renda fixa, mas aí é mais para investidores institucionais. E o meu papel dentro da Quantitas sempre foi o de gestor aí dos multimercados, né? Sempre foi a minha função desde o início. Acho que, Ivo, acho que é legal comentar um pouquinho aí de você. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Vinícius, Ali, prazer falar com vocês. A minha história, eu comecei no mercado há 15 anos, literalmente, comecei em março de 2006. Eu trabalhei nesses 15 anos sempre no buy side, ou seja, sempre em gestora de recursos. Eu faço parte da cota de economistas da PUC-Rio, que toda asset tem um. Então, eu estou lá no... Né, parece que tem cota, né? Então, sou eu a cota da Quantitas de economista. Eu me formei, de fato, na PUC-Rio, né? Não é uma piada, eu sou economista da PUC. Comecei trabalhando na asset do Banco Modal, lá em 2006, e cobri a economia americana por 5 anos para o Modal Asset. Tive uma experiência de 2 anos e meio, aproximadamente, né, no Itaú Asset. Depois eu fiquei 1 ano apenas na Quiros Investimento, e aí me tornei sócio e economista de Brasil da Itaim Asset por 2 anos, e aí desde o começo de 2016, há cerca de 5 anos, eu me tornei sócio da Quantitas e economista-chefe da Quantitas, ajudando o Braga aí na gestão. A gente viu aqui, né, que vocês são uma gestora em algumas coisas aí um pouquinho diferente, né? Essa questão de vocês estarem fora aí do eixo Rio-São Paulo, né, ser uma gestora de Porto Alegre. E uma outra coisa que chamou nossa atenção, né, e que alguns clientes perguntaram, que a gente costuma pedir para eles mandarem perguntas para a gente, né, é o porquê que vocês começaram a trabalhar com as plataformas de investimento só em 2018, né, e o que levou vocês a tomarem essa decisão? Ótimo, Ale, boa pergunta. A Quantitas, ela surgiu muito num processo de atendimento. Como ela surgiu num processo em que ela passou a ser gestora de um grande cliente institucional e que tinham parceiros institucionais, o natural foi esse. O início da casa, até 2014, 15,
foi gestão de recursos para grandes investidores institucionais, instituições financeiras, entidades de previdência, algumas seguradoras, e alguns family offices começaram a ver o desempenho dos nossos produtos e alocar na Quantitas. Esse foi o nosso início, né? Teve um pouco também de pessoas com perfil mais private, que vinham com alguma alocação, mas eram poucos clientes. A verdade era essa, do ponto de vista de pessoa física mesmo, varejo, né? E era natural que, com o desempenho dos produtos, a gente conseguisse entrar nas plataformas. A gente gostaria, inclusive, de ter entrado um pouco antes nas plataformas, mas é natural que com as plataformas elas também se desenvolveram mais, eu acho que a partir de 2016, né? 15, 16, e assim que os nossos produtos tinham um resultado, um histórico de cota relevante, a gente começou a subir eles gradualmente para as plataformas, né? E aí, em 2018, esse processo pulverizou em várias plataformas. Bacana, bacana. Boa noite, Rogério e Valê, né? Prazer falar com vocês aí. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Pessoal, inclusive, que for mandando perguntas aí, quem tiver dúvida pode mandar no chat, que a gente vai respondendo aqui com o passar do tempo, para no decorrer da nossa conversa. O assunto hoje, que já entrando aí no assunto, digamos assim, da live em si, né? Um assunto bem fácil de falar, né? Economia e política no Brasil, coisa bem tranquila, né? É até monótono. Foi? Né? É tão tranquilo que chega a ser monótono. Exato, vai ser uma coisa bem suave, né? Mas a gente recebe muita dúvida, assim, de cliente, né? Dos investidores. E, assim, acho que para a gente começar a falar, é legal perguntar para vocês o que vocês veem aí de incerteza política e econômica no Brasil, né? O que vocês têm para falar e quais são as principais que a gente tem hoje que vão influenciar o investidor? Perfeito, obrigado, boa pergunta. Acho fundamental a pergunta. Eu acho que os dois principais eventos que a gente tem à frente, né? E aí não vou me alongar na questão do Covid, porque eu acho que o Covid está há tanto tempo na nossa vida que parece quase um efeito permanente, que está sempre, né? É uma sombra que está por trás. Então, não vou falar de Covid, tá? Vou falar de questões realmente mais políticas ou econômicas. Acho que a primeira vem lá de fora, né? Acho que desde o começo do ano a gente vê um processo de evolução da economia americana, tanto a atividade deles começa a ficar muito forte, o mercado de trabalho deles, o último relatório de mercado de trabalho mostrou um ritmo de contratações muito acelerado, alguns índices de inflação começam a ficar um pouco mais, ganhando um pouco mais de ímpeto, e aí o mercado, com todos os estímulos que o Banco Central americano deu nesse último ano, né, pós-pandemia do ano passado, o mercado todo fica na tensão, pensando e tentando observar e se perguntando que horas que esses caras vão começar a tirar algum tipo de estímulo, né? E aí, naturalmente, quem vai dar o primeiro sinal de alerta, e aí o próprio Banco Central americano que fala isso para a gente, são os números de inflação, né? Então, com a quantidade de estímulo fiscal, com a quantidade de estímulo monetário, eu acho que uma informação que todos têm que ficar sempre muito alerta é quando e se a inflação, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, começar a ganhar um pouco mais de musculatura, né? Porque derivado dessa musculatura da inflação, o Banco Central americano começa a tirar as fichas da mesa, né? Então, hoje, qual é a situação hoje da política monetária americana? Taxa de juros zero e compra de 120 bilhões de ativos mensais. O mercado todo está atento para saber quando que o Banco Central vai sinalizar que, ao invés de comprar 120, ele vai começar a comprar 100. Não que faça uma grande diferença comprar 120 ou 100, é que é um primeiro passo, né, na normalização da política monetária. Ele vai ficar um tempão diminuindo esse ritmo de compras e lá na frente, aí tem todo um debate também, 2023, 2024, o Fed, o Banco Central americano, começa a subir juros. Então, acho que primeiro sinal de alerta que a gente tem que ter e olhar na lupa é a inflação americana. Tá? Esse é o primeiro ponto. E, vindo para o Brasil, naturalmente, não agora, está em abril de 2021, mas eu acho que os últimos acontecimentos no Brasil acabaram antecipando um pouco do debate
eleitoral que a gente vai ter, claro, com muito mais força ano que vem, mas eu acho que a entrada do Lula no debate, né, e eu acho que a própria situação da pandemia, a queda de popularidade do Bolsonaro, as dificuldades com as reformas, os atritos entre executivo e Congresso, esse tipo de coisa acaba sendo apimentada também pela possibilidade do Lula ser candidato a presidente. Então, naturalmente, à medida que o tempo for passando esse ano, de novo, não é em abril, não é em maio, mas eu acho que a partir do terceiro trimestre desse ano, e de novo, por isso que eu comecei falando, vamos olhar para frente, tentar. Uma das funções que a gente tem, eu em particular, sendo economista-chefe, é tentar antecipar ao máximo para o Braga, falar assim, Braga, os próximos assuntos que o mercado vai discutir e pode ficar mais quente, as direções da política ou da economia são essas e aquelas, eu tenho que tentar antecipar ao máximo possíveis movimentos. Então, acho que a eleição, a partir do terceiro trimestre, a partir de outubro, ela começa a ganhar um pouco de relevância. Naturalmente, toda a possibilidade de fazer reformas também sempre é muito relevante, né, no Brasil. Mas eu acho que esses são os principais temas aí que qualquer investidor tem que estar realmente olhando mais de perto. Tem uma pergunta aqui, né? Quando que a gente pode ficar otimista, né? Se dá para ficar otimista no curto prazo, ou se a gente ainda tem que ter, né? Até complementando o que você já estava falando, né? Você acha que, né, independente da eleição, aí tem algo que possa acontecer aí no meio do caminho que dê para antecipar os resultados aí? Não, eu acho que na política, como a gente conversou antes, estava brincando, assim, tudo que não é política brasileira é monótono, né? A gente não espera que aconteça nada de muito relevante, prático, mas a gente tem uma CPI agora, começando agora, né? De novo, quantas vezes a gente não foi surpreendido pela política brasileira? Então, naturalmente, é um assunto que a gente também tem que ficar de olho e atento. E o outro lado também, já que ele perguntou sobre otimismo, eu acho que o outro lado também. Assim como tem o risco, né, de dar errado com CPI, a gente sempre pode ver algum tipo de atrapalhada retórica ou prática do Bolsonaro, família do Bolsonaro, mas o outro lado também é verdade. A gente começa a ver, por exemplo, a reforma administrativa sendo tocada na CCJ, que é o primeiro passo no trâmite, né, legislativo. Tem o presidente do Congresso, da Câmara, o Arthur Lira, pressionando para que a reforma tributária comece também a avançar. Existe um interesse e uma pressão para que algumas privatizações, em particular Correios, Eletrobras, comece, de fato, a acelerar. Então, acho que no Brasil hoje existem cenários que a gente pode contar aqui, que não estou falando de cenários malucos, assim, que você tem pano para manga para os dois lados. Mas aí, sobre mercado, acho que o Braga vai falar melhor que eu. Complementando o Ivo aí, e aí até a pergunta, né, quanto a mercados em si, né, e a gente sempre gosta de falar, estar otimista ou pessimista com a economia, né, ou com o cenário, não significa estar comprado ou vendido, né, às vezes a gente está pessimista com o cenário, né, que foi o ano passado. No passado a gente passou o ano inteiro muito pessimista com o cenário, mas comprado nos mercados, né, com posições que ganhariam com a melhora dos mercados, né? Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está acredita que o cenário ainda é muito confuso no Brasil, né? Quem dizer que o cenário no Brasil é otimista, né, do ponto de vista de cenário, está vivendo em outro país, né? Seja pelo lado fiscal, seja pelo lado da atividade, seja pelo lado político, seja pelo lado de confiança. Não é o Brasil o cenário otimista, ponto número 1. Agora, o Brasil é onde a moeda o real é uma das moedas mais baratas, mas tem o porquê ser, tem risco fiscal, tem essa confusão toda. É onde a Bolsa ficou para trás em dólar, mesmo com toda andada nas commodities, tudo que as commodities andaram, a nossa Bolsa em dólar não andou, né? Com toda a impressão de grana, de dólares no mundo todo, a Bolsa brasileira ficou para trás com as commodities andando. É um contrassenso, né? Ou seja, os ativos brasileiros estão baratos. Mesmo nesse cenário pessimista, eu acho que tem oportunidades no Brasil, sim, para serem aproveitadas. No curto prazo,
eu acho que com essa queda mais relevante do dólar aí nos últimos dias, e com a bolsa aí perto das máximas, eu estaria com posições mais leves, tá? A gente na Quantitas reduziu um pouco das nossas posições no curto prazo, porque a gente não acredita que tenham grandes catalisadores para a bolsa aqui, ou para a bolsa continuar andando muito rápido para cima, ou mesmo o dólar ceder de maneira relevante, até porque o Banco Central está num processo aí de subida de juros, o custo de oportunidade para alocar em bolsa com o tempo está mudando. Então, é um mercado barato no Brasil, algumas oportunidades no setor de commodities de varejo existem, né? Mas não é um cenário otimista, tá? É um cenário para estar com pequenas posições compradas, eu diria. Bacana, Rogério. O Ivo citou ali, falou dentre as coisas que o investidor tinha que ficar de olho, a questão da inflação lá fora, né? A gente vê aqui isso influenciando também, aí quando a gente fala da inflação doméstica, aqui a questão da taxa de juros, né? Muitos clientes vêm perguntando aí, poxa, mas o que está acontecendo? A taxa de juros está voltando a subir depois de 5 anos lá, digamos assim, que não voltava a ter esse tipo de movimento, né? Como que vocês veem isso? Vocês acham que a gente volta a ter 2 dígitos aí de Selic? Então, acho que não, tá? Respondendo de forma bem objetiva, não está no nosso cenário. Claro, a gente sempre pode desenhar um cenário catastrófico que vai ter Selic de 2 dígitos. Mas é o que eu costumo dizer, os cenários muito das caudas, a gente não precisa nem desenhar muito, porque a gente meio que sabe o que fazer, né? Tanto o cenário extraordinário das nuvens quanto o cenário catastrófico é relativamente mais simples. O difícil é sempre você navegar nesse meio do caminho. Mas o cenário base nosso não é esse, tá? A gente acha que a Selic, ela, enfim, começou a subir em março, né? Graças a Deus a gente acertou o call da última reunião. Semana que vem vai ter mais uma outra alta de 0,75, então leva a Selic para 3,5%. E a gente acha que depois disso vem 6 altas consecutivas de 0,5%, que faz o ciclo encerrar em janeiro do ano que vem, ou na primeira reunião, a gente ainda não tem o calendário, então não sei se é janeiro ou fevereiro, mas, enfim, na primeira reunião do ano que vem, termina o ciclo em 6,5%, tá? Por que 6,5%? 6,5% basicamente porque é onde a gente estima que está a taxa de juros neutra. Taxa de juros neutra é aquela taxa de juros que nem estimula a economia e nem contrai a economia, né? Então, como a gente ainda tem muita gordura de hiato, de desemprego muito alto, capacidade ociosa da indústria e tudo mais, essa gordura ainda precisa ser comida, mas ela vai precisar ser cada vez menos comida, e quem dá esse sinal para a gente que ela precisa ser cada vez menos comida é a inflação, que, de fato, acabou ficando um pouco mais alta do que acho que o mercado inteiro imaginava. Claro que uma parte de culpa disso, e uma parte relevante da culpa disso, tem a ver com a nossa desorganização das contas públicas, que acabou pressionando o dólar. Como o Braga falou, moeda e commodities lá fora não parece estar dialogando, né? As commodities subiram muito de preço e a nossa moeda ficou muito desvalorizada. Usualmente, quando as commodities lá fora sobem, a nossa moeda se valoriza, não aconteceu dessa vez, então acabou que a inflação ficou muito pressionada. A de 2021, por exemplo, nossa estimativa para a inflação é que ela cabe em 5,3%, né? Então já vai ser uma inflação acima da meta, mas a essa altura do ano o Banco Central não tem mais o que fazer para controlar a inflação desse ano, então o Banco Central já está olhando para 2022. Para 2022, a meta é 3,5%. A nossa estimativa é 3,8%, tá? Desculpa, 4%. Então, você vê que se a gente estiver correto na nossa projeção de inflação, já estamos com 50 bases de inflação acima da meta. E o Banco Central vai ter que começar naturalmente a diminuir a quantidade de estímulo que o 2% dava, que agora o 2,75% continua dando, o 3,5% vai continuar dando, porque, lembrem, até chegar a 6,5%, a política monetária está estimulando a economia, né? Então, ele vai precisar normalizar para ver se puxa essa inflação que está hoje na nossa projeção em 4%, para chegar no final do ano que vem com ela em 3,5%. Né? Então, esse que é o objetivo do Banco Central. Né? Até porque, no ambiente em que as contas públicas ficam muito desorganizadas, para a inflação não descarrilhar para cima, a gente precisa sempre de uma âncora. A âncora pode ser de várias formas. Se o fiscal tivesse organizado,
o monetário não ia precisar subir juros agora, provavelmente, mas não está. Então, a gente precisa de uma âncora, e a âncora, dessa vez, como quase sempre, na verdade, é a taxa de juros. Então, ela vai ter que subir até 6,5%, que é a taxa de juros neutra para a gente. E aí, complementando o Ivo, Vinícius, e aí puxando um pouquinho o lado aí da parte dos mercados em si, né? Acho que o cenário do Ivo está muito bem construído. Inclusive, foi uma das poucas casas aí que acertamos aí o último cupom, como o Ivo já citou. Olhando o longo prazo, às vezes o investidor olha a taxa pré-fixada lá no Tesouro Direto, a taxa longa lá está ao redor de entre 8,5%, entre 8% e 9% na maior parte dos títulos, né? Ele olha o CDI atual a 2,75%, olha que excelente essa taxa lá. A gente vai passar vou passar a nossa visão sobre isso. Vou dizer que a nossa avaliação não é uma taxa excelente, tá? Por quê? Não é uma taxa excelente. E tem alguns riscos ali, né? O primeiro ponto é o que o Ivo falou. A Selic, ela numa situação normal no Brasil, né, de inflação comportada, que é a inflação de 13,5%, isso é bem comportado para o Brasil, com um juro real de 3%, ela já é 6,5%. 13,5% de inflação, mais 3% de juro real, é 6,5%. Né? Então, se eu considerar que a curva de juros, a vencimentos longos, naturalmente tem que ter um prêmio de risco natural, não é porque o Brasil é um país com fiscal ruim, é só o prêmio natural. É de 1,5% a 2% o nosso prêmio aqui que a gente estima o prêmio normal. Então, eu já sairia de 6,5% para 8% a 8,5%. Né? Isso é uma situação normal. O problema é que o Brasil não é um país normal. É um país que desrespeita as suas contas públicas, é um país que tem muito ruído político, e é um país que tem uma incerteza eleitoral relevante, por que não dizer para 2022. Então, a gente acha que esse prêmio de 1,5% a 2% pode ser até maior no Brasil, então não é descartado, e eu acho até provável que em algum momento aí, nos próximos meses, a gente veja as taxas longas no Brasil com 2 dígitos de novo, ainda que a Selic, como o Ivo falou, não vá a 2 dígitos. Existe uma diferença clara entre a Selic e a taxa longa lá, né, dos títulos. Então, os títulos eu acho que podem subir um pouco mais a taxa, o que pode causar algumas perdas para os investidores que entrarem nesse patamar achando que estão fazendo um grande negócio. Tem uma pergunta aqui do João, né? Será que vão antecipar aí as reformas, né? De repente, tomar algumas medidas aí, justamente pensando na questão de reeleição? Vocês acham que isso pode antecipar algumas medidas positivas aí? Infelizmente, eu não vou conseguir ser muito otimista em relação a essa pergunta, tá? A gente tem na nossa frente, como eu falei antes, 3 grandes temas, tá? Dentro desse guarda-chuva, reforma estruturante, que é a reforma administrativa, a reforma tributária e a questão das privatizações. Tanto a reforma tributária quanto a administrativa, aliás, dando um passo atrás só, todo processo de debate de reformas ou qualquer medida no Brasil, você tem sempre o trâmite, que é o executivo desenha a reforma, sempre pede muito alto para o legislativo, porque sabe que lá no legislativo sempre vão ter os interesses de cá, de lá, puxa, igual o cabo de guerra de criança, né? Puxa de cá, de lá, e ela vai desidratando um pouquinho para chegar num tamanho, né, aceitável, ok. Como, aliás, eu acho que esse governo fez de maneira competente lá durante a reforma da Previdência. Né? Não sei se vocês vão lembrar, a reforma da Previdência, quando começaram, falaram assim, não, vai ser uma reforma de mais de 1 tri. Claramente não seria isso, mas saiu uma reforma, no final das contas, bastante satisfatória, de um tamanho bom. Quando o Temer estava discutindo, largaram de 500, e quando foi ver, pré-Joesley, quando a Previdência estava para ser aprovada, a gente já está falando de algo de 300. Então, você vê que sempre tem uma diluição ao longo do debate, o que é normal. Os interesses são diversos, setoriais, regionais, enfim. O que eu estou vendo das reformas que estão sendo debatidas, tanto administrativa quanto tributária, já larga de um ponto de debate muito ruim. Né? Ou seja, a administrativa, se tudo der certo, começa a gerar algum tipo de benefício daqui a 5, 7, 8 anos, porque ela só conta para os novos entrantes, ou seja,
desculpa, eu estou falando e meio que atropelando. Reforma administrativa que trata de organizar melhor a questão de carreira, de remuneração e de estabilidade dos servidores públicos, ela só vai tratar dos novos servidores. Ou seja, toda essa gama de pessoas que estão hoje lá não vão ser afetadas por ela. Então, a gente vai ter que esperar uma leva de aposentados, né, e saindo das carreiras, novos servidores e aí sim as novas regras vão começar a contar para essas pessoas. Ou seja, vai demorar um bom tempo até que a gente tenha algum tipo de impacto fiscal relevante. Claro que é bom ter a reforma administrativa aprovada, não estou falando que é ruim, longe disso, mas o impacto prático, concreto, de curto prazo, ele é muito pequeno, tá? A tributária é a mesma coisa. Quando a gente estava olhando lá atrás, o primeiro projeto que apareceu de reforma tributária ia unificar 5 tributos que a gente tem. É o PIS/COFINS, são 3 federais, que é o PIS/COFINS, o IPI, o ICMS e o de serviço lá, o municipal, o ISS. Já estão falando que não, se tiver, vai ser o PIS/COFINS, vão ser só os federais. Dos 5, já estão falando de 3, né? E mesmo assim, você vê que o texto não sai porque eles estão tentando juntar um monte de coisa. Então, o ponto de partida dessas reformas, mesmo que elas aconteçam, parece já num patamar muito baixo. Então, assim, de novo, claro que se elas saírem, é muito bom, mas elas não vão resolver nosso problema pelo menos nos próximos 5, 6 anos. Esse que é meu ponto. Mas aí eu acho que então pode acontecer o contrário, né, do que o João perguntou, né? Como essa reforma nunca é uma coisa popular, né? Talvez então, atrase até a aprovação da reforma, porque não vai gerar impacto agora e vai atrapalhar a eleição, né? Sem dúvida, acho que esse é um excelente ponto que você levantou. Minha opinião do que vai acontecer é que é possível que saia. A tributária eu realmente não acredito, tá? Eu atribuo uma probabilidade realmente muito, muito baixa. Tributária talvez seja o assunto mais difícil de sair no Brasil, porque, pela experiência que a gente vê, há 30 anos, literalmente, estamos discutindo, e a gente não sai do lugar porque os conflitos regionais são muito importantes, e agora os conflitos setoriais são muito importantes, porque a reforma tributária afeta o setor de serviço, por exemplo, de maneira relevante. Então, nunca é fácil. Então, acho que a gente não tem mais ambiente político para discutir isso. Eu acho que eles vão tentar, os discursos vão ser esses, mas eu não acredito. A administrativa acho que pode até sair alguma coisa, bastante diluída, mas acho que sai alguma coisa. Mas acho que o seu ponto é relevante, por isso que eu vou me remeter ao que eu falei lá no início. Acho que a antecipação da eleição pela presença do Lula, de alguma maneira, não para 2021, mas pelo menos a partir do final do 3º trimestre desse ano, início do 4º trimestre desse ano, ela acaba empurrando o Bolsonaro, ou o Bolsonaro candidato, por uma tendência a ser menos rigoroso do ponto de vista fiscal. Porque você vai ter do outro lado um cara que vai prometer, né, muita expansão fiscal, muito gasto e etc. A gente conhece já a política econômica do Lula ou do PT, vamos dizer assim. Então, as promessas do outro lado vão ser, vamos dizer assim, boas demais para o outro lado ficar ainda segurando a corda, né? E a gente começa a ver já no governo Bolsonaro a percepção de que eles entenderam isso. Então, as promessas de um pouco mais de benesses aqui e acolá já estão acontecendo. Então, acho que, respondendo a pergunta de forma objetiva agora, eu acho que isso vai voltar a ser assunto de campanha, quase como uma renovação da promessa de que, olha, nos dê mais 4 anos que a gente fez a Previdência, vamos supor que saia a administrativa, fizemos a administrativa e precisamos de 4 anos agora para tocar a tributária e tocar o 1 trilhão de privatizações. Enfim, a gente conhece já também o discurso do Paulo Guedes, né? Então, acho que vai ficar como promessa de campanha. Tá? Ou seja, começam como reformas grandes ali e no final das contas vão reduzindo até virar só um puxadinho. O processo é sempre esse. Por isso que você tem que pedir lá em cima para receber no meio. Não tem jeito. Uhum. Ivo, eu queria perguntar para vocês também, a gente já falou bastante aí, agora voltando um pouquinho para a questão mais de economia, né? E sobre câmbio aí, vocês falaram da expectativa com juros, né, com inflação.
Quando a gente fala de câmbio, vocês ousam dar um palpite aí de para onde vai o câmbio no Brasil? A gente tem nossos modelos proprietários, tá? Que a gente montou aqui. A gente tem mais ou menos são 8 a 10 modelos e usam diferentes variáveis e diferentes combinações de variáveis. Usualmente, a gente tem modelos que usam preços de commodities, que é sempre é muito relevante para o nosso câmbio. A gente tem um que usa modelos, usam variáveis externas, taxa de juros americana, CDS, que é o risco Brasil. Tem alguns modelos que usam variáveis de balanço de pagamento nosso, que também as transações correntes, que naturalmente é super relevante, e tem alguns modelos que misturam essas variáveis todas, porque naturalmente, usualmente são combinações, que são vetores que às vezes empurram para lá e para cá, e tem o final das contas que dá um resultado. A média dos nossos modelos, quando a gente olha, dá aproximadamente ali 5,25, 5,30, tá? Alguns modelos dão câmbios super valorizados, 4,50, 4,60, mas alguns modelos mostram que, de fato, o câmbio está ali, não está muito longe do seu valor, ali perto de 5,50. Tá? Então, depende do modelo, mas assim, a média do que a gente... E a média dá o modelo que a gente usualmente gosta de olhar mais, dá mais ou menos nessa faixa de 5,25, 5,30, tá? Mas uma coisa importante para falar sobre modelo econômico de câmbio, existe até uma brincadeira e já um chavão assim, entre economistas que Deus inventou o câmbio para dar humildade aos economistas. Isso é uma coisa super importante, porque usualmente as pessoas, quando ouvem economistas projetando o câmbio, eles acham assim, então no dia 31 de dezembro, lá no Réveillon, se abrir o jornal, vai estar lá escrito aquele câmbio que você projetou. Não é isso. Modelo de câmbio, ele é útil para te dar um norte de por onde que o câmbio vai ficar mais ou menos flutuando. O câmbio é uma variável em particular, econômica, que flutua muito, né? Você tem o modelo que dá um valor de referência, tá? Não é aquele valor assim, então tá aqui, vai pular e vai cair exatamente, não. É a referência. 5,30, tá 5,50, parece desvalorizado demais. Caiu muito para 5, parece estar valorizado. As variáveis sugerem que ela deveria estar um pouco mais. Então, 5,25, 5,30 são referências que a gente usa para ter uma opinião se está de mais ou está de menos o que o mercado está colocando em cima. Tá? E complementando o Ivo aí, Vinícius, até se os investidores aí que tiverem a oportunidade de ler a nossa carta de gestão do mês passado e do mês seguinte, a gente estava vendido em dólar, estava comprado em real, né? Qual é que eram os drivers para nós estarmos com aquela posição, que até foi reduzida recentemente, mas a gente ainda acredita em alguma valorização adicional no curto prazo do real. São o seguinte, uma é o driver preço, né? O Ivo citou aí, ainda tem alguma diferencinha, né? Que fechou bastante. Lembrando que o dólar estava 5,70, agora veio para perto de 5,35, 5,40. Ainda tem uma diferença pequena, claro, em relação aos modelos de curto prazo, que o Ivo citou. Quando a gente olha modelos de um prazo um pouco maior, né, principalmente olhando commodities, a gente já vê que o real ficou muito mais barato que outras moedas de emergentes, né? Ou seja, um drive número 1 é preço, a nossa moeda está mais descontada. mas tem o fiscal que explica isso, e tem o crescimento baixo que explica, verdade, né? Mas a verdade o preço está descontado em relação aos pares. O outro aspecto que ajuda nossa balança comercial. A gente está com as commodities aí em patamares recordes em dólar. A gente tem toda a safra de commodities agrícolas que está sendo exportada, principalmente agora em abril, maio, e esse era um driver nosso para estar apostando na valorização do real, agora nesses meses especificamente. O terceiro ponto é o técnico. Estava todo mundo comprado em dólar, os outros players, para proteger a posição de bolsa e para fazer o hedge. Quando está todo mundo comprado, a maior parte dos agentes está comprado, a posição fica mais leve, porque não tem muito mais compradores para adicionar posições compradas. É o que o mercado chama do técnico. O técnico está muito comprado, então talvez é mais confortável entrar na venda. E o último ponto, que eu acho que é bem claro, o Banco Central iniciou um ciclo de alta de juros. Eu sei que não tem nenhuma novidade
Tá todo mundo esperando que ele já vá dar 75 mais 75 na próxima, inclusive nós, que é semana que vem. Mas a verdade ele iniciou um ciclo com um pace um pouco mais rápido do que o mercado esperava, e num ciclo de alta do Banco Central, é natural que a gente comece a visualizar um custo, né, de taxa de juros, de hedge, né, de diferencial de juros local para externo menor. E isso começa, com o tempo, a ajudar a nossa moeda também, mas é um processo mais estrutural. Então, eu diria, o real tem que estar desvalorizado, tem que estar mais desvalorizado que as outras moedas, mas ele está muito desvalorizado, e existem drivers de curto prazo, fatores de curto prazo, que nos fizeram ter essa posição vendida em dólar, comprada em real, mas que a gente reduziu aí entre 5,40, perto de 5,40. A gente está com a posição agora menor. O que os clientes perguntam muito para a gente, né? E o que eu faço com tudo isso aí de informação, né? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho das estratégias, né? Dos produtos, né? Da Quantitas, explicar aí para os clientes o que eles podem fazer. Perfeito. Eu acho que no ambiente de retomada de atividade, né, e de impressão de dinheiro no mundo todo, Ale, o investidor ele deve estar, sim, preocupado é razoável ele imaginar que ele deve se preocupar com retirada de estímulos e continuidade de elevação de juros globais. Eu estou falando das curvas num primeiro momento, depois os bancos centrais, né? E um risco maior de inflação, né? O investidor ele deve estar atento a isso. Eu acho que esse é o pano de fundo, né, para os próximos 2 anos, né? Nesse pano de fundo, eu não teria grandes posições pré-fixadas nesse momento, né? Como eu falei, a gente inclusive tem algumas apostas numa posição que é difícil o investidor conseguir fazer, que é ganhar na alta da taxa, né? Dá para fazer isso só através dos contratos futuros da B3 de juros, né? Um outro aspecto que eu acho que talvez ajude a proteger são eventuais títulos vinculados à inflação, ainda que o investidor tenha que reconhecer que a inflação, né, essa inflação que a gente mede de consumo, que mede o preço do celular, da televisão, né, no longo prazo, ela está apanhando para a inflação dos ativos reais, quando a gente compara terrenos, terras, imóveis, né? E isso está subindo mais do que a inflação, porque a questão tecnológica ajuda o preço, de alguma maneira, dos bens duráveis, né, a permanecer comportado, eventualmente até caindo, quando daqueles ativos que têm oferta limitada, como um terreno, por exemplo, né, quanto mais se imprime dinheiro, mais o terreno valoriza, tanto é que nessa crise, diferente da crise de 2008, os imóveis não caíram de preço, eles estão subindo de preço no mundo todo, porque a oferta de dinheiro no mundo todo, tanto em dólares como euros, como em reais mesmo, medida pelo M2, subiu muito. Então, eu acho que o investidor deve ter, digamos assim, ativos, né, ou fundos ou ativos que estejam preferencialmente protegidos ou com racional de estar protegido de inflação e com bons ativos reais, tá? Bons ativos reais. A Quantitas, por exemplo, a gente gosta de exposição ao setor de commodities, porque indiretamente ela não deixa de ser um ativo real, com oferta relativamente limitada. Ações de empresas que têm bons ativos reais lá dentro, terrenos, terras, imóveis, né? Um pouco de real estate, por que não? Né? E também, nesse ambiente, eu não teria uma posição forte em câmbio, né? Mas eu acho que ações de empresas sólidas, com múltiplos baixos, elas são uma alternativa de proteção contra a inflação também. O investidor ele tem que entender a ação de uma empresa como um ativo real, porque você não consegue produzir 2 empresas. Uma empresa sólida, que tem uma geração de caixa bom, ela protege o investidor contra a inflação. Claro que nos momentos em que a taxa de juros subir um pouco mais rápido, as ações sentem um pouco, mas no longo prazo, ações são ativos reais, do ponto de vista de que tem um ativo lá por trás e tal. Claro que se você comprar uma ação de uma empresa tem múltiplos muito elevados, que está trabalhando com crescimento muito expressivo no seu valuation, né, no seu valor, você não é bem um ativo real, né, você depende de crescimento. Mas ações com múltiplos baixos, vinculadas a commodities, com bons ativos reais dentro, com geração de caixa, eu acho que são muito parecidos com ativos reais do ponto de vista de investimento.
E é o que eu recomendaria aí para os investidores. Se proteger nesse mundo que cada vez mais imprime dinheiro, né? Governos se endividam, dinheiro é impresso de maneira realmente nunca antes vista e nunca antes comparável, né? Queria uma impressora dessa em casa. Que imprimisse dólar, principalmente, não real, né? Só tinta verde. Só tinta verde, exatamente. Sensacional. Rogério, já que a gente começou a falar um pouco aí mais de produto, você como da estratégia aí de multimercados da Quantitas, você consegue compartilhar com a gente aí um pouco como funciona esse processo de seleção dos ativos aí da casa? O que vocês olham, como que funciona desde da onde vocês vão até chegar na escolha real ali do ativo que vai entrar na carteira do fundo? Claro, claro. A gente tem duas áreas de research aí bem fortes, né? Tem uma área de research de análise de empresas, né? Que tem toda uma equipe de renda variável que vai analisar o micro, né? Começa pela análise da empresa. A gente tem uma área muito forte aí da análise das variáveis mais macroeconômicas, que o Ivo coordena aí com o João Fernandes, né? E a partir dessas duas áreas de pesquisa e de análise, né? Uma micro e outra macro, a gente junta isso com conhecimento, vamos pensar assim, de gestão, né? Do time de gestão mesmo, que aí acaba olhando os mercados, a relação de assimetria de preço, o risco-retorno dos ativos, né? Posicionamento de outros players, né? Movimentos de mercado, enfim. E aí forma a nossa estratégia, né? Além disso, a gente usa bastante modelos que a gente chama de modelos de fair value, modelos de preço justo. A gente relaciona, né? A Quantitas não é uma casa quantitativa e nem isso é uma estratégia quantitativa, tá? Mas a gente usa modelos que relacionam variáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente identificou que o preço do ouro lá fora tem tido uma relação grande no longo prazo com não só a taxa de juros real externa, longa, como também a quantidade de dinheiro ofertado, que é medida pelo M2, que é a oferta de dólares. Quanto mais se oferta dólares, mais se aumenta a emissão de dólares, mais o ouro sobe, e no caso do juro real, quanto mais o juro real cai, mais o ouro sobe, e o contrário também é verdadeiro. Então, esse é só um exemplo, tá? A gente faz isso para vários ativos. Então, depois de ter pesquisa micro, pesquisa macro e o expertise do time de gestão, a gente ainda avalia os preços com relação a esses modelos de preço de equilíbrio, que o Ivo também deu um exemplo aqui no câmbio, né? Que a gente tem 10 modelos de preço de equilíbrio para o câmbio, e que esses modelos não são determinantes para a gente comprar ou vender o ativo, mas nos ajudam a entrar na hora certa, ou numa hora em que o preço esteja um pouquinho descolado acima do equilíbrio de curto prazo. Então, isso ajuda muito na decisão também. Então, é uma caixa de ferramentas, a verdade é essa, né? Gestão de recursos, se você olhar o dado, né, por um lado só, você vai errar. Você tem que olhar um lado do dado, olha o outro, gira o dado. Você tem que enxergar a situação sobre vários ângulos. E a maior parte desses ângulos no qual você enxerga um ativo tem que parecer atrativo, né? Não necessariamente sobre todas as análises um ativo tem que parecer atrativo, mas na maior parte das análises ele deve ser um ativo atrativo para a carteira, e aí ele acaba entrando. A gente fala muito para os clientes aqui, né, que, imagina, né, a gente está falando aqui de várias coisas, né, conceituais, do trabalho que dá, do tamanho da equipe, e às vezes o cliente, ele quer ali, né, que tem uma outra profissão, em outra área, né, achar que ele vai conseguir, né, descobrir a roda ali, né, achar o ativo que vai ser mais, que vai ser mágica a rentabilidade, né, então a gente passa muito essa questão para os nossos clientes, que o trabalho das gestoras é super importante, até na questão de diversificação mesmo, porque o cliente com uma quantidade de dinheiro ali muito menor, né, do que a que vocês precisam para ir a mercado comprar, consegue ter acesso a tudo isso, né? Claro, e a grande dificuldade de gestão, Ale, o investidor às vezes pode pensar, o gestor lá tem tanta equipe, tem 20 anos de experiência no mercado, e aí tem rentabilidade de 1% no mês, 0,90 no outro, 1,5% no outro, tão pouco, e às vezes a gente na gestão da pessoa física compra uma ação e sobe 50%.
A grande dificuldade de gestão de recursos, e acho que é o grande trabalho do gestor, não é fazer essas oportunidades de subir 50%, 100%, que esse investidor toma o risco na física, sabendo o risco que está tomando. Agora é na questão da diversificação, porque a gestão de recursos, e se o investidor consultar depois nas redes dos nossos fundos aí, com vocês, certamente, o histórico de rentabilidade, dá para ver que o fundo ele vai rendendo, ele vai abrindo do benchmark do CDI de forma consistente. Ou seja, é difícil pilotar um avião numa velocidade importante, bem acima dos benchmarks, sem balançar muito. A dificuldade não é render 20% no mês. A dificuldade é render de forma consistente, né? Perder pouco nas crises, né? Fazer o avião andar rápido sem balançar muito. Essa é a grande dificuldade de gestão de recursos. E a gente fala muito para o cliente que não adianta subir de escada e descer de elevador. Exato. Né? Exato. Tem que ter retenção aí do ganho, né? Porque às vezes ele pode dar uma sorte ali em algum momento, mas aquilo não vai ser um resultado consistente, né? Exatamente. A grande dificuldade é a consistência, efetivamente, isso que é bastante difícil, né, de conseguir mesmo, né? Tinha uma pergunta aqui do Vini. Não derrubei tua pergunta não, tá, Vini? Vou colocar de volta. A questão do PIB, né? Que cada vez que a gente olha o relatório, né, ele tá pior, né? Qual que é a visão de vocês quanto a isso e que momento vocês acham que deve começar a melhorar? Então, de fato, acho que essa é uma realidade que a gente vive no Brasil há muitos anos, né? A gente começa o ano, a gente, mercado, economistas, enfim, quem faz projeção de PIB no Brasil, a gente começa o ano com uma projeção e ao longo do ano o tempo vai passando e a gente vai diminuindo essa projeção. Esse ano eu até acho que está diminuindo um pouco, mas não é tanto assim, tá? A gente, pelo menos na Quantitas, começou o ano achando que ia crescer 3,8 e hoje a gente acha que é 3,5. Então não é tanta diferença assim, né? Mas, claro, você pegar o mercado como um agregado, eu falei da gente, mas se pegar o mercado como um todo, tinha muita gente ali entre 3,5 e 4, e hoje já tem uma galera ali entre 2,5 e 3, mas acho que está ali todo mundo perto de 3%, tá? Mas a nossa projeção mesmo é 3,5%. É sempre importante lembrar, e isso é super importante quando você vai olhar o número do PIB, 3,5% para esse ano não é nada muito extraordinário. As pessoas vão olhar e falar assim, poxa, o Brasil cresceu entre 2017 e 2019 cerca de 1% só. E esse ano vai ser 3,5%. Só que existem questões estatísticas, que é o que a gente chama de carrego, que é só uma... O PIB no Brasil é calculado da seguinte maneira, é a média do ano contra a média do ano anterior. Então, se o PIB do 2020, por exemplo, foi rodando, né? Se ele para no quarto trimestre num ponto muito alto, é como se a gente crescer 0. Deixa eu tentar, aqui não dá para mostrar na tela, né, direito, mas imagina o seguinte, você está num nível de PIB aqui baixo, só que o quarto trimestre ele acaba aqui em cima, né, porque teve a pandemia aqui, aí a gente começou a reabrir, o quarto trimestre foi muito alto, aí o nível do PIB sobe e vai aqui para cima. Mesmo que a gente não cresça nada, a gente fique absolutamente parado aqui, só a média desse ano vai ser já maior do que a média do ano anterior, que é isso que a gente chama de carrego estatístico. Não é porque a gente cresceu, é porque teve esse carrego estatístico. Então, o carrego estatístico desse ano, porque o quarto trimestre do ano passado foi muito forte, é pouco maior que 3%. Então, assim, por trás desse 3,5%, está um crescimento, no fundo meio pífio, assim, né? Não chega a ser 0, mas é quase. De novo, a gente vai crescer mais ou menos 1% na margem, como a gente cresceu nos anos pré-Covid, pós-Dilma e pré-Covid, vamos dizer assim, né? Então, a gente está com 3,5, mas, sinceramente, não é nada que nos emocione muito, tá? Assim, sinceramente, eu acho que tem todo esse efeito, vamos dizer assim, mais estatístico do que qualquer outra coisa. Para o ano que vem, aí sim, acho que
um crescimento ali na ordem de 3%, 3 e pouquinho, que é a nossa projeção, acho que já fica um pouco melhor, mas a pergunta tem bastante sentido, porque esse 3%, usualmente a gente mercado começa assim e vai diminuindo. Então, o PIB no Brasil, a distância no tempo em relação à data de projeção, ela acaba sendo muito relevante, porque as notícias, as incertezas, a flutuação, ela nos últimos anos tem sido muito elevada, então acaba sempre decepcionando um pouco, né? Acho que a insegurança política tem uma série de fatores que fizeram a gente ter dificuldade para crescer. Então, acho que assim, esse ano é 3,5, mas não precisa se emocionar por isso, porque tem um monte de estatística por trás, e ano que vem ainda é 3 e pouco, mas eu confesso que a minha confiança no modelo, com essa distância de tempo, ela é baixa. Então, eu prefiro ter mais cautela, tá? Até porque acho que vai ser um ano eleitoral, vai ser um ano complicado, vão ser anos de extremos disputando, até socialmente, né? Todos nós tivemos, vamos dizer assim, seus casos de família que brigaram por causa de política. Então, eu acho que essas coisas todas acabam afetando, né, no dia a dia, acaba afetando mesmo até a sua, vamos dizer assim, disposição de investir. Eu acho que acaba atrapalhando esse ambiente que fica realmente muito conturbado. Porque você no fundo, você não tem a menor ideia se quem vai entrar no poder é o cara do lado, o cara do outro lado. Então, você, no limite, acaba olhando e fala assim, quer saber? Eu ia comprar uma loja nova ali para a minha padaria, vamos esperar 2023. E a gente está sempre com algum fator na economia brasileira. 2017, o Brasil está indo, Joesley, vou abrir minha padaria no ano que vem. Aí agora, esse ano eu vou abrir. Caminhoneiros, tá bom. Ano que não vem, está dando para se emocionar muito, né? Agora é se emocionar quando tomar vacina e quando puder viajar. Então, esse que é o ponto. Imagina você que é uma empresa de hotelaria, você realmente tem alguma pretensão de investir em abrir uma coisa nova? Só se você tiver muito caixa, né? Só se você tiver realmente muito caixa. Então, eu, por exemplo, um conhecido meu trabalha numa empresa de tecnologia, que ele estava falando que no ano passado a empresa estava voando baixo, porque pandemia, todo mundo percebeu que, putz, se eu não estiver na rede, eu estou acabado, então muita gente começou a investir. Esse ano começou a minguar, porque haja caixa, né? Então o cara ali agora, quem sobreviveu a 2020, agora o resto de caixa que sobrou não vai investir em tecnologia, infelizmente. Pô, não dá, eu tenho que sobreviver. Então, a cada ano que passa, a gente está tendo né, a cada ano tem uma renovação de dúvida e incerteza que acaba fazendo os investimentos serem postergados. Então, eu acho que, de novo, minha projeção é 3,5, mas para o ano que vem eu preciso ter um pouco mais de cautela com esse número. Tá? Para esse ano é 3,5, mas não diz grande coisa isso. Tá? Perfeito. A gente está começando a ficar um pouco sem tempo aí. O Rogério, você falou um pouco aí da questão das partes práticas ali para o investidor, dos mercados para ele investir, mas eu queria saber um pouquinho de produto aí, só um briefing dos fundos que vocês têm aí, né? Tem o Mallorca, Monte Cristo. Fala um pouquinho para a gente aí dos produtos. Ótimo, Vinícius. Eu tinha esquecido. Depois quando o Ivo estava falando, eu lembrei. Esqueci de falar dos produtos. Vamos lá. Acho que tem 3 produtos principais que a Quantitas tem hoje disponível nas plataformas, né, de investimento. O produto número 1, não número 1 porque é o melhor, mas hoje o que está, digamos assim, com um volume maior de captação, né? É o Mallorca, é um multimercado, multi-estratégia, que opera os mercados de juros, câmbio e bolsa, e ele não chega a ser bem um multimercado macro, porque a gente não chega a concentrar as posições dele baseado num cenário único, né? Não faz uma ou duas posições olhando para um cenário qualquer, né? E que se o cenário der certo, o fundo vai mal, se o cenário der errado, né? Se o cenário der errado, o fundo vai mal, se o cenário der certo, o fundo vai bem. Então é essa a lógica. A gente divide o risco em várias estratégias. O que é uma estratégia, Braga? Estratégia é uma expertise num mercado específico, uma forma de operar combinando um ou mais ativos, que necessariamente a gente tem dentro do time de gestão da casa, né?
todo time, como o Will falou aqui, tem experiência de 15 a 20 anos de experiência fazendo exatamente a mesma coisa 10 horas por dia durante 20 anos. Né? Então, é natural que a gente tenha desenvolvido habilidades e estratégias ao longo desse tempo. Né? Pelo menos era desejável que tivesse desenvolvido. Eu acho que o resultado do fundo comprova um pouco isso. E aí o fundo tem uma diversificação. Né? Eu até usaria como uma referência, né, de quem faz algo parecido lá fora e é bem conhecido, né? É uma estratégia até da Bridgewater, do Ray Dalio, que se chama Puro Alpha. Né? É um pouco a inspiração do Maiorca. Indo para um novo produto, a gente tem um outro multimercado que se chama Galápagos, que é um multimercado bem diferente. Por quê? Porque é um multimercado que não tem bolsa e nem câmbio. É só juros e inflação. Ah, mas ele não é um renda fixa, então, Braga? Não, ele é multimercado, porque ele opera com volatilidade alta, opera nos mercados futuros da B3, posições grandes, justamente do tamanho de multimercados. Mas é um multimercado que ajuda na diversificação de carteira, tá? É o Quantitas Galápagos. E o terceiro fundo, que também é muito relevante, tá? Com excelente desempenho, inclusive em abril, se chama FIA Monte Cristo, e esse é o Wagner Salaverry, sócio aí que divide comigo o controle da Quantitas, que é o gestor. O Wagner também tem 20 anos de experiência aí só de gestão em renda variável. Foi só o que ele fez da vida também. E é um fundo que está disponível em várias plataformas. É um FIA, né, com o objetivo aí de superar aí o benchmark e também tem um histórico excelente de desempenho bastante sólido, né? É um pouco isso, dos produtos. Eu acho que esses três, destacaria também uma coisa para os clientes que é bem relevante nesse momento, tá? Nesse momento especificamente, a gente teve um destaque no valor econômico, né? Dos 10 fundos com melhor relação risco-retorno do mercado, multimercados esse ano, a Quantitas teve 2 fundos, o Quantitas Maiorca e um outro fundo que está nesse momento fechado para captação, que é o Quantitas Arbitragem, multimercado. E olhando pela Morningstar, que é a principal avaliadora de risco do mundo, os 3 multimercados da Quantitas, os 3, que é o Galápagos, o Arbitragem e o Maiorca, os 3 são 5 estrelas. E ao mesmo tempo, que é bastante difícil, porque é bastante selecionado, né? Uma, para você ter 3 ou 5 anos de histórico já é difícil, você conseguir entrar no ranking da Morningstar já é difícil, e você ter 5 estrelas quer dizer que você está entre os 10% melhores fundos na análise de risco-retorno, né? Muito legal, parabéns. A gente costuma estudar bastante, né, os fundos, aqui as casas, para conseguir orientar os clientes. A gente tem um dos nossos assessores que é CGA, e que ele olha ali na risca, olha Sortino, olha Sharp, olha tudo, e ele é a pessoa que mais defende a casa aqui, que mais fala bem da Quantitas dentro do escritório. Nosso analítico aqui. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a presença de vocês terem compartilhado aí todo esse conhecimento com a gente. Avisar para o pessoal que está assistindo, quem não conseguiu pegar do começo, que a gente costuma colocar o vídeo no nosso canal, no 360 Group TV, e o áudio no nosso podcast, que é o Giro 360, numa cidade como São Paulo, né, que qualquer lugar de carro demora 1 hora para chegar, dá para escutar assim, muito, muito tranquilamente. Então, eu queria saber se vocês querem deixar aí uma mensagem final e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado, Ale. É um prazer para nós estar participando. A gente faz parte, sim, do trabalho dos gestores a comunicação, né? Tá falando com vocês, assessores, e também para o investidor final também, mostrar a cara aqui, né? Somos pessoas, né? Temos aí, de alguma maneira, esse compromisso de cuidar do dinheiro de milhares de pessoas hoje nos nossos fundos, né? Que é o dinheiro que as pessoas juntam na vida, a gente, né, sabe da importância disso, e por isso dá a cara aqui, vai dar transparência sempre, vai mostrar o nosso trabalho, comunica via nossos áudios, comunica via nossas cartas, e vai estar aqui para falar sempre, nas horas boas, de rentabilidade mais alta, e nas eventuais horas que a rentabilidade não estiver tão boa assim.